Olá! Antes de fazermos os cálculos de hoje, eu gostaria de responder essa pergunta. Eu sou João Mendonça, do programa de Matemática Financeira para Negócios, e essa pergunta tem muita relação com a história que eu vou contar. É a história de dois camponeses vizinhos que criavam galinhas, cada um em sua propriedade. Ocorria tudo muito bem, até que em determinada época começaram a surgir raposas em que todo dia comia pelo menos uma galinha de cada camponês. Os dois camponeses tinham personalidades totalmente opostas. Enquanto um deles era totalmente intolerante à perda, não aceitava estar perdendo todo dia uma galinha, o outro era mais tolerante. Ele procurou uma forma de minimizar o problema e compensar de alguma forma. O camponês intolerante simplesmente extinguiu sua criação de galinhas, desistiu de criar galinhas por conta desse problema, enquanto que o outro camponês procurou proteger mais suas galinhas e aumentou um pouco o preço de venda de sua galinha para compensar essa perda e conseguiu continuar no negócio. Essa situação tem muito a ver com a situação da inadimplência. Da mesma forma que é da natureza das raposas procurarem se alimentar e uma das possibilidades é comer galinhas, é da natureza dela, é da natureza do mundo dos negócios existir inadimplência por algum motivo, mas existe. E o que a gente pode fazer é tentar minimizar e encontrar soluções para compensar a perda com inadimplência. E é esse o objetivo hoje. Eu vou mostrar como é que você embute uma provável perda com inadimplência na taxa de juros da venda que você vai fazer financiada a prazo, do negócio que você vai fazer. É isso que acontece nos bancos, no cartão de crédito, no crediário, nas financeiras. Naqueles negócios em que há mais risco de inadimplência, vocês podem observar que a taxa de juros é maior. Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo usando um exemplo prático. Veja só, imagine que eu tenha uma loja que vende eletrodomésticos. Por exemplo, uma geladeira. Uma geladeira à vista que custe R$1.000, ok? Essa geladeira eu também posso vender a prazo, em 6 parcelas, né? 6 meses, em 6 parcelas, uma a cada mês. Bom, mas para eu vender a prazo, eu preciso ter o capital, né? Capital de giro para conseguir fazer essa venda a prazo. Ou eu utilizo recurso próprio, o recurso da própria empresa, recurso meu, que isso daí vai implicar em eu deixar de estar ganhando os juros de uma aplicação financeira, ou então eu tomo emprestado no banco, de alguma forma, recurso para capital de giro, conta garantida, alguma coisa similar. Vamos supor que eu vá recorrer ao banco, vou no banco tomar emprestado algum recurso para ter capital de giro e conseguir vender a prazo para os meus clientes. E vamos imaginar que a taxa de juros que o banco me cobre nesse empréstimo para capital de giro para mim, taxa de juros do banco, seja de 2,2% ao mês, ok? Bom, com essas informações, nessa situação, quanto seria a prestação correspondente? Qual seria a prestação? Vou pegar meu aplicativo aqui da HP12C e vamos fazer esse cálculo, ok? Bom, geladeira 1000, primeiro eu limpo a memória financeira, FFIM, 1000 PV, 6 é o N, 6 é o N, 2.2 é o I, aí eu peço o PMT na HP12C, ok? Então eu tenho uma prestação de R$ 179,73. Porém, nessa operação aqui, nem todos eu sei já de antemão que nem todos os clientes vão me pagar. Alguns deles irão ficar inadimplentes, totalmente inadimplentes. Eu não vou conseguir receber. E aí eu preciso ter uma previsão de quantos por cento é a minha inadimplência. Ou eu olho o que aconteceu no passado na minha empresa, com os negócios que eu já fiz para uma operação similar, ou eu vejo no mercado como é que está acontecendo para operações desse tipo, quanto é que está sendo a inadimplência. Vamos supor que
eu prevejo que a inadimplência seja de 12%. Ou seja, se eu vender 100 mil reais nessas condições para os clientes 6 meses no crediário, veja que não é cartão de crédito que eu estou vendendo aqui não, é um crediário próprio da loja, certo? Eu mesmo vendo a prazo para o cliente pagar diretamente à loja. Eu sei que eu vou ter uma inadimplência de 12%. Se eu vender 100 mil reais, eu já sei que 12 mil reais, 12%, 100 mil eu não vou receber. Então, eu poderia, nessa situação aqui, sabendo que tem inadimplência, cobrar para esse cliente uma prestação de R$ 179,73? Não, porque eu sei que se eu colocar a prestação nesse valor, um pedacinho, né, no montante global, um pedacinho das prestações eu vou deixar de receber. Que nesse caso eu estou prevendo que seja de 12%. E como é que eu faço esse cálculo? Bom, eu tenho que cobrar uma prestação para o meu cliente de forma que depois que eu perder 12% do valor da prestação, eu fique com o valor líquido que eu tenho que pagar para o banco, que é R$ 179,73. Esse valor líquido é o valor que eu teria que pagar para o banco numa operação que eu faça com o banco. Mas com o meu cliente, eu tenho que cobrar um pouco a mais dele. Para quê? Para depois que os 12% dos inadimplentes deixarem de pagar, eu receba líquido R$ 179,73. Parece injusto, né? Acaba eu cobrando a mais, aí os bons pagadores pagam a mais por conta dos inadimplentes que eu vou deixar de receber. Mas isso é da natureza do mundo dos negócios, da natureza financeira. Não tem como não existir inadimplência. E é assim que acontece nos negócios e que acontece na prática. Então, qual seria aqui, qual seria a prestação para o cliente? Tem que ser um valor de prestação que depois que abater os 12%, seja igual ao valor que eu tenho que pagar para o banco, do recurso que eu tomei emprestado ao banco para poder fazer esse financiamento. Aí a gente tem que fazer um cálculo matemático para chegar a esse valor, que eu não vou entrar em detalhes de como é esse cálculo matemático, seria assunto para outro vídeo. Eu vou simplesmente pegar o 109,73 e dividir por 0,88. Por que 0,88? Que é 100% menos 12 da inadimplência, 0,88. Aí na minha HP12C, aqui no meu aplicativo, eu vou simplesmente 109,73,88 e divido. Então o cliente tem que me pagar nessa operação R$ 204,24. Se eu coloco para o cliente uma prestação de R$ 204,24, eu sei que dessa prestação eu vou perder 12%, porque 12% dos meus clientes não vão pagar. Eu vou ficar líquido com 179,73, que é justamente o que eu vou pagar para o banco. E aí, aquela perda com inadimplência é compensada como? Cobrando a prestação um pouco maior. Bom, e aí? Eu estou financiando R$ 1.000 com um prazo de 6 meses. Eu sei que a prestação tem que obrigatoriamente ser 204,24. Aí eu posso calcular agora qual deve ser a taxa de juros para o cliente. Né? Qual é a taxa de juros para o cliente? Qual é a taxa de juros que corresponde a eu estar financiando R$ 1.000 e receber uma prestação de 204,24 em 6 parcelas? Aí eu vou recorrer aqui meu aplicativo aqui da HP12C. FFIN, limpei a memória financeira, 1.000 CHSPV, prazo 6 meses, 6N, 204,24 é o PMT. Aí eu peço I. A taxa de juros para o cliente tem que ser de 6,14% ao mês. Então veja, originalmente eu estou emprestado ao banco a uma taxa de 2,2%. Mas por conta de 12% de inadimplência, eu tenho que cobrar do meu cliente uma taxa de juros de 6,14%. Que isso, se você for ver ao ano, né, transformar para ano, vai dar mais de 100%. É por isso que as taxas de juros são tão altas no Brasil, né, por conta da inadimplência, que é um percentual alto, e aí o mercado financeiro, as instituições embutem na taxa de juros a inadimplência. É claro que aqueles negócios que têm mais garantias, têm menos inadimplência, como por exemplo, venda de automóvel, se o cliente não paga, o banco pode tomar do cliente
né, receber do cliente o automóvel ficou em garantia. Então essa inadimplência numa operação como essa é bem menor, e com isso, uma operação financiamento automóvel, as taxas de juros são menores. Mas uma operação que não tem nenhuma garantia atrelada, a inadimplência sobe e aí automaticamente a taxa de juros também sobe. Se você gostaria de ser avisado de próximos vídeos que forem publicados sobre matemática financeira direcionada para negócios, ou receber conteúdos sobre esse tipo de assunto de matemática financeira, assine em algum local dessa tela, clique em algum local dessa tela para assinar o meu canal do YouTube. Se gostou do vídeo, clique no botãozinho joinha ou no like, curtir. E gostaria também de fazer um pedido. Você deixasse na área de comentários abaixo o que é que você achou do vídeo, quais são as suas sugestões para outros vídeos, o que é que você gostaria de ver em próximos vídeos. Muito obrigado e até um próximo vídeo.